início da conversa, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Thaís Saraceno, cirurgiã plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Atuo na cidade de Florianópolis e faço parte da equipe da Plena Cirurgia Plástica. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, a cirurgia da plástica da intimidade feminina. A cirurgia da plástica da intimidade feminina, também chamada de ninfoplastia, envolve os procedimentos estéticos da região genital feminina. As principais queixas relacionadas a essa região são aumento do volume do púbis, aumento dos pequenos lábios e redução do volume dos grandes lábios. Essas queixas podem trazer transtornos físicos para as pacientes e também alterações psicológicas. Muitas pacientes têm vergonha de procurar ajuda e outras sequer sabem que essa região pode ser tratada através de um procedimento cirúrgico. Então a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas e mostrar que um procedimento cirúrgico de pequeno porte, com uma rápida realização e uma rápida recuperação, pode restaurar a autoestima da mulher. O principal problema abordado na cirurgia da região íntima, porque é a principal queixa das pacientes, é a hipertrofia dos pequenos lábios. Uma paciente que procura essa cirurgia é uma paciente que principalmente se incomoda com a estética da região dos pequenos lábios. É uma queixa dela, ela se olha no espelho e não gosta do que ela está vendo. Um outro motivo é a relação dela com o parceiro. Porque, claro, já que ela não está se enxergando bem, ela também não vai ter um desenvolvimento sexual favorável. E por último, alguns pacientes queixam de desconforto no uso de algumas roupas, uma calça mais apertada, uma roupa de academia. Então essa paciente será então candidata à redução dos pequenos lábios. O que essa cirurgia vai proporcionar? A redução dessa região. Isso vai trazer um aspecto mais jovem para a região dos pequenos lábios, já que muitas vezes esse aumento dos pequenos lábios também está relacionado com a idade, além de outras causas como gestação, alterações hormonais. A idade também é um fator, então está muito relacionado às mulheres mais velhas. A redução dessa região vai causar uma jovialidade. Muitas pacientes jovens têm hipertrofia dos pequenos lábios, porque no final da puberdade ela já apresenta o desenvolvimento dos pequenos lábios dela com alteração. Um outro fator passível de correção dessa cirurgia é o escurecimento da mucosa vaginal, porque a mucosa é justamente aquela extremidade final dos pequenos lábios. Então, ela está escurecida, com a redução dos pequenos lábios, isso já é corrigido. A idade ideal para a gente poder propor essa cirurgia, né, caso a paciente já apresente queixa nesse momento, ela deve aguardar em torno dos 17, 18 anos. Isso porque essa idade ela coincide com o final da puberdade, ou seja, a mulher já vai ter nessa idade a região genital feminina dela desenvolvida. Isso, claro, vai depender da época com que ela teve a primeira menstruação, mas isso será perguntado durante a consulta. Então, o procedimento cirúrgico é feito em ambiente hospitalar, ou seja, num centro cirúrgico, com assistência da equipe de anestesia. Tá? Então, assim, ele é um procedimento simples, desde que ele seja feito com toda a segurança, todos os cuidados. O anestesista vai fazer a sedação, vai deixar você dormindo, a paciente vai ficar dormindo durante todo o procedimento cirúrgico. O cirurgião procede à anestesia local da região, já com a paciente dormindo, e é feita então a retirada, é feito um corte, né? A gente calcula a quantidade de mucosa a ser retirada. Muitas vezes existem assimetrias nos pequenos lábios, então nem sempre a retirada vai ser igual, mas o objetivo é deixar os dois lados iguais. Então é feita a retirada dessa mucosa, em seguida é feita uma sutura. Uma costura com fio absorvível, o catigu. Esse fio é interessante porque vai ajudar também na recuperação da paciente, já que ele não precisa ser retirado. Então não tem aquele processo de retirada de pontos no consultório. Terminada então a costura, a paciente é encaminhada para a recuperação da anestesia, vai para o quarto, onde ela aguarda durante algumas horas e em seguida vai ter alta. Então o procedimento é feito sem necessidade de internação, o paciente não precisa passar a noite no hospital. A recuperação do procedimento, ela é curta. Então é um procedimento que se faz, por exemplo, no final de semana. A paciente opera na sexta, no final de semana ela se recupera e na segunda ela já pode voltar ao trabalho, desde que sejam observadas algumas restrições em relação ao uso de roupas apertadas, em relação a muita movimentação. Então aquela primeira semana ela vai ficar se movimentando um pouco menos, agachamento, mas ela pode dirigir, ela pode ir para o trabalho normalmente. Depois desse período de recuperação inicial, uma semana, 2 semanas depois, a paciente vai poder voltar às atividades mais habituais, né? Até a academia. Todas as 2 semanas ela já vai poder estar na academia. Então, esse procedimento
procedimento, ele é um procedimento realizado com bastante frequência, é um procedimento relativamente simples, e a gente tem também outros procedimentos relacionados a essa região, além da redução dos pequenos lábios. Outros procedimentos são, por exemplo, a redução do clitóris. Então, alguns pacientes desenvolvem uma hipertrofia do clitóris. Pode ser só que ao final do desenvolvimento da puberdade ela tem um clitóris um pouco maior, mas alguns pacientes têm alterações hormonais, ou alguns pacientes tomam alguns remédios, às vezes alguns suplementos de academia podem causar isso. Então, chega a um consultório com hipertrofia do clitóris. Essa cirurgia é uma cirurgia que tem que ser bem planejada, cuidadosa, para que não seja reduzida a sensibilidade dessa região. Mas ela é possível ser feita e os resultados são bem favoráveis. A gente consegue reduzir, então, essa região do clitóris. Outra cirurgia que é feita com bastante frequência em relação à cirurgia da intimidade é a redução do volume da gordura no pubis. O paciente queixa de quando faz uso de uma roupa mais justa, aquele volume do pubis, ele aparece mais. A cirurgia é uma cirurgia simples, é feita uma anestesia local. Algumas vezes ela é feita junto com outra cirurgia, então a gente pode agregar a sedação. Então pode ser feita uma anestesia local com sedação. É introduzida uma pequena cânula e retirada uma pequena quantidade de gordura. Cerca de 20, 30 ml de gordura já seriam suficientes. E a paciente, então, tem uma recuperação bem rápida, já recebe alta no mesmo dia e volta às atividades diárias quase que imediatamente, no dia seguinte. Outro tratamento também relacionado à região íntima é a flacidez ou a perda de gordura nos grandes lábios. Então, isso também é uma queixa frequente. A paciente vai envelhecendo e vai perdendo gordura naquela região, ou até tem uma certa quantidade de gordura, mas a região se tornou flácida. Como é que a gente resolve isso? Em casos extremos, pode ser necessária a retirada daquele excedente de pele. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue um resultado só enchendo aquela região, levando gordura. Então, a gordura é retirada por um procedimento de uma anestesia local, com sedação em alguma região. A gente usa bastante a região do abdômen, aquela gordura é retirada e é transposta para a região dos grandes lábios. Essa gordura, inclusive, depois que a gente tem um pouco conhecimento maior sobre células-tronco, essa gordura, além do preenchimento físico que ela dá para aquela região, aquela gordura que é transferida, ela também tem alguns fatores que podem até rejuvenescer a pele. Então, a gente observa que essa região, além do enchimento, ela tem um rejuvenescimento da pele. Então, esse procedimento é um procedimento feito também no centro cirúrgico, com alta no mesmo dia e uma recuperação breve. Outra situação que a gente já comentou um pouquinho é o escurecimento da mucosa vaginal. Então, tem paciente que chega no consultório com essa queixa, só, o escurecimento da mucosa vaginal. Então, pode ser feito uma redução pequena dos pequenos lábios. Às vezes a paciente não tem um incidente tão grande dos pequenos lábios, mas aquela extremidade dos pequenos lábios, ela fica escurecida. Então, com a retirada, a gente pode tratar também esse problema de escurecimento da região vaginal, da mucosa. Então, é um conjunto de procedimentos que eles são procedimentos seguros, desde que feito por um especialista, são procedimentos seguros, feitos em ambiente de centro cirúrgico, e eles conseguem trazer um retorno à autoestima da paciente. Então, basta que a paciente busque informação sobre esses procedimentos e a Clínica Plena está aqui à sua disposição para gerar esse conhecimento. Muito obrigada. Para a gente conversar um pouco mais sobre outros assuntos, para você ter mais informações, você pode acessar o nosso site, que é o fiqueplena.com.br. Estamos à sua disposição.